Marcos, capítulo 11, versículo 11. E Jesus estava prestes a enfrentar o sofrimento, a morte. E Jesus, então, ele se dirige para Jerusalém, onde o sacrifício seria feito. E a Santa Palavra, em Marcos, capítulo 11, versículo 11, fala assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar o que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 19. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares no seu coração, mas creres que fará o que diz, assim será com ele. Pois isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Nós podemos ver já no início do culto, Deus é maravilhoso conosco. Deus, Ele tem promessas para nós e cumpre as promessas. Mas nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. E na leitura geral deste acontecimento narrado por Marcos, Jesus, Ele nos deixa um ensinamento sobre o poder da fé. Mas aqui nessa leitura nós podemos tirar também outros ensinamentos. A palavra fala que Jesus teve fome. A fome que Jesus sente foi uma fome carnal, como todos nós sentimos fome. E logo em seguida, no relato de Marcos, diz que Jesus, ele põe ordem lá na casa, lá no templo. Estava tudo fora do que a palavra de Deus prescrevia. O templo de oferenda, um templo de sacrifícios dedicados a Deus, estava sendo transformado em um comércio. Vendiam animais. Então aqui nós vimos que no caminho de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome. E essa fome era uma fome carnal. Mas lá no templo, agora Jesus, ele tem fome de justiça, de acertar as coisas, de colocar as coisas no lugar. E a justiça, ela significa que cada um terá, dentro da palavra de Deus, o que é de direito. Um dia haverá a justiça. Todos estarão na presença do Senhor para a justiça. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos mostra que a justiça um dia será feita na presença do Senhor. E será dado a cada um conforme as suas obras. E aqui na leitura, nós podemos ver que aquela figueira, ela estava enganando a Jesus.
Aquela figueira estava frondosa, cheia de folhas. E Jesus, aqui, ele aproveita para dar mais um ensinamento aos seus discípulos. Jesus, ele compara aquela figueira com Jerusalém. Aquela figueira estava bonita. E Jerusalém era uma cidade bonita, cheia de supostos filhos de Deus, mas que não acrescentavam nada para o reino de Deus. Se consideravam os filhos de Deus, mas nada estava sendo acrescentado ali. Lá no templo, eles estavam vendendo animais, comercializando para as oferendas. Tentavam justificar que eram para as oferendas, mas a igreja virou um comércio. E Jesus tinha sido já enganado pela figueira. Não era tempo da figueira produzir frutos. Uma figueira, quando ela está na época de produzir frutos, ela não engana ninguém. As suas folhas, elas estão frondosas, tem folhas. E atrás das folhas tem os frutos. Mas, fora de época, as suas folhas caem. Se inicia sempre com um pequeno fruto e automaticamente as folhas vão crescendo junto. Assim nós somos. Nós entramos na igreja, começamos a aprender, começamos a ficar bonito na presença do Senhor, mas também começamos a produzir frutos, mesmo que pequenos. Que aquela figueira, ela estava demonstrando o quanto Jerusalém estava decaído. E também demonstra o quantos crentes de hoje estão vivendo, aparentemente, estão decaídos. Vivem apenas de aparência. E todo crente, ele tem que estar atento para produzir frutos durante essa vida. Nós não podemos viver somente de aparência, como se fosse um templo bonito, uma árvore frondosa. Temos que produzir. Deus, ele espera frutos de nós. Não podemos viver apenas de aparência. Temos que produzir esses frutos durante essa vida, durante a vida de um cristão. E temos que então estar atentos. As consequências virão. A ausência de fruto em nossa vida dará a nossa perca lá no final. Essa árvore secou apenas com a palavra de Jesus. E nós estaremos também sendo julgados lá no final. Jesus, ele não achou nada naquela figueira. Então nós precisamos entender que nós também fomos plantados aqui nessa terra. Fomos plantados com finalidade de andarmos na presença do Senhor, de atender os propósitos do Senhor. Jesus, ele te escolheu, ele te batizou, ele te plantou como aquela figueira, mas para produzir frutos. E nós temos que ter em mente isso, que Jesus vir buscar em algum momento o fruto que você está produzindo. E na área aonde ele te batizou, aonde ele te deu, onde ele te abençoou. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. E é justo que um dia ele venha procurar um fruto em você. Aquele fruto correspondente com a bênção que ele te deu. Todos nós podemos produzir frutos. Jesus nos plantou como essa figueira. Mas para nós produzirmos justiça, para nós produzirmos amor, tudo aquilo que ele nos ensina conforme a palavra de Deus. E acaso eu e você tem procurado produzir algo de bom
com que Ele te presenteou. Nós precisamos fazer esse exame, ver como que Jesus nos abençoa no dia a dia, para assim corresponder. Ou será que nós estamos nesse mundo apenas com aquela planta que não produz, aquela planta que apenas boa aparência na igreja, muitas vezes aparente até no meio da sociedade, como um crente, mas lá no fundo não está produzindo nada. No meio daquelas folhas, não está tendo nada. Jesus, Ele pode passar. Pode passar até hoje, a qualquer momento. E se Ele passar, será que eu e você teremos algo para apresentar para Jesus? Será que teremos figos para apresentar para Jesus? O que nós estamos fazendo em nossa vida? E Jesus, realmente ele foi até naquela árvore frondosa. E pode chegar a mim e a você a qualquer momento, que estamos aparentando ser crentes fiéis, que estamos aparentando produzir, mas muitas vezes estamos só de aparência. Muitas vezes estamos apenas como árvores com folhas enganosas. E como eu falei, uma figueira, antes dela se encher de folha, já começa a apresentar uns pequenos frutos, antes de ficar bonita. Assim que nós temos que ser. E seria natural que uma figueira com folha tivesse repleta de frutos. Jesus foi ali. E quando nós estamos aparentando bonitos, cheios de folhas, devemos ter algum fruto. E quantos crentes que estão com essa aparência, que enchem as igrejas, demonstram ser confiáveis, repletas de bênção, mas na verdade estão totalmente desviados da palavra de Deus. Muitas vezes aparentamos ser saudáveis, aparentamos estar produzindo, mas apenas aparentamos. E a palavra fala que não era tempo de figo. Não era. Então, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Jesus não amaldiçoou aquela figueira por capricho. Ele não amaldiçoou aquela figueira por vingança. Ele queria apenas dar mais um ensinamento aos seus discípulos. Estava próximo da morte de Jesus. E ele aproveitou todos os momentos para ensinar. Ele queria dar mais um ensinamento de fé. Que a nossa oração, que a nossa fé gera milagres. É por isso que ele faz aquilo ali. E é verdade que não era estação de figo. Mas Jesus, realmente, ele estava esperando comer figo. Ele apenas aproveitou. Ele viu aquela árvore frondosa, ele falou, aqui tem frutos. Foi até lá, mas se enganou. Mas ele aproveita todos os momentos para ensinar um pouquinho a mais. E isso demonstra que Jesus, ele pode vir buscar a qualquer momento um fruto. Um fruto de mim e você. Dentro do tempo ou fora do tempo que nós achamos. Muitas vezes achamos que vamos durar muito tempo, teremos muito tempo de vida, mas o amanhã não é nosso. E Deus, Ele sempre nos deu um tempo para nós começarmos a produzir frutos. Cedo ou tarde, quem não se arrepender de não produzir frutos, terá o julgamento. Os enganadores, os que são apenas de aparência, estarão na frente do trono, como todos estarão, e serão castigados. E para confirmar essa palavra, Lucas, no capítulo 13, versículo 6, Jesus, ele propõe uma outra parábola. Jesus fala,
Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Jesus não quer gente inútil na terra. Quer ver você produzindo. Queridos, você pode ser um cristão que entrou na igreja há pouco tempo, que se converteu há pouco tempo. Mas dentro de você tem que ter um início de uma flor, de um fruto, para começar a produzir, porque você já é cristão. Os seus frutos ainda pequeninos podem estar ainda lá no meio daquelas folhas, mas tem que estar lá. Nós precisamos produzir. Muitas pessoas estão apenas aparentando amar Jesus, mas não se arrependem, continuam sem produzir nada. E é coisa tão simples de produzir. É com a sua família, é com o vizinho, é o tratamento do dia a dia no trabalho, com as outras pessoas. É simples de se viver dentro da vida cristã. E Jesus, ele analisa, ele julga aquela figueira. E ele vai analisar cada um de nós. Cada um passará, cada um será analisado perante Jesus. Será julgado por Deus diante do trono. E quem não mostrar frutos de uma vida transformada por Jesus, ele vai ser castigado. Ele vai ser julgado. Por isso, cada crente, cada um de nós, precisamos analisar essa nossa produção. A nossa produção diária de frutos. Para que nós possamos mudar. E nós podemos ver aqui na palavra que Jesus condenou aquela figueira. Jesus condena aquela figueira. Há momento para tudo. Jesus, hoje, ele está sendo aquele agricultor, aquele bom agrônomo que trata, que coloca o melhor produto na sua criação. Mas lá no futuro, não será assim. Hoje, Jesus é o seu advogado, o advogado que não cobra nada. Mas lá no futuro, Jesus estará no trono. Mas estará no trono para julgar. E não vai ser a minha aparência, a sua aparência, que vai convencer a Jesus. Por isso, precisamos estar preparados. E quando aquela figueira secou, os discípulos estavam presentes, eles viram, eles foram testemunha. Aquela figueira secou completamente. E nesta noite, eu peço, vamos fazer uma avaliação de como estamos vivendo. Como que está a minha relação com Deus? Será que eu estou pronto para que Jesus venha a colher frutos? Que Jesus venha fazer uma visita, uma vistoria, e pode ser a vistoria final. Nós temos que considerar tudo isso. Temos que estar na presença de Deus. Precisamos estar atentos. Deus nos plantou, Deus nos capacitou. Ele capacitou para que você possa estar hoje aqui na presença. Mas nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um alvo. Essa produção de frutos. Produção de frutos para o reino de Deus. Para que um dia nós possamos lá, junto com Ele, desfrutar. E por fim,
Nós precisamos fazer isso com urgência. Avaliar, reavaliar como estamos vivendo. Como está a minha fé com Deus? Como estou vivendo na presença do Senhor? Para que nós não sejamos apenas árvores frondosas, árvores de aparência, templos de aparência, mas sim templos do Senhor, igreja de Cristo. Amém?